nos trazendo clareza, nos trazendo sentimento, Senhor, de reverência, para estarmos na Tua casa, louvando o Teu nome. Te pedimos nessa manhã, Senhor, humildemente, que o Senhor esteja instruindo e conduzindo todos os professores e professoras, todos os irmãos e irmãs envolvidos nessa tarefa tão abençoadora que é de ensinar a Tua palavra, essa comissão que o Senhor tem dado aos Teus filhos, aqueles que são verdadeiros discípulos Teus. Aqui conosco, Senhor, no templo, nós te entregamos a vida do Teu servo, diácono Edson Baldez, para que seja a boca de Deus e para que ele esteja, Senhor, com a instrução, com o temor do Senhor, nos transmitindo com fidelidade a Tua palavra. Continua usando o Teu servo e usa, Senhor, também todos os professores para que sejam movidos por Ti para transmitir a Tua palavra de maneira fiel. Nós pedimos que a nossa EBD seja uma bênção, como já tem sido até aqui. Nós cantamos louvores a Ti, nós lemos a Tua palavra, nós oramos e ainda queremos mais, pois a culminância desse encontro certamente está reservada para este momento da Tua mensagem. Em todas as classes, nós te pedimos a Tua bênção, é o que a Tua igreja te pede em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, podeis sair aqueles nas suas respectivas classes. Nós justificamos também a ausência do nosso pastor efetivo, o reverendo Elcio, está em Benevides, conforme escala. Na verdade, semana passada ele esteve lá por motivo de ausência justificada de pregadores que haviam ali escalados. Hoje está lá cumprindo realmente a escala que era dele. E à noite estará conosco aqui para a celebração do culto, dirigindo o nosso culto de adoração. Som. Graças e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Feliz novamente aqui estar com os irmãos, né? Depois de um breve momento de descanso, né? Louvado seja Deus, porque o Senhor nos deu novamente a oportunidade de estar aqui com os irmãos. E nessa responsabilidade grande, né? De trazer a palavra do Senhor a vocês. Cadê o slide? Slide. O texto que vamos ler se encontra em Números 29, de 1 a 6, que é da base da nossa revista. Para quem nos visita, né, e não sabe, né, não conhece a nossa revista, o nosso estudo está sendo baseado nesta revista aqui, tá? Encontrei Jesus numa festa de Israel. Nós estamos vendo as festas de Israel, né? E vendo a correlação, né? O que aponta para Cristo, né? Nós estamos vendo. Hoje nós estamos na lição número 8. Tá? Vamos fazer a leitura desse texto, tá? Números 29, de 1 a 6. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-ás dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha, amassada com azeite, e 3 décimas de uma efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Vamos fazer mais uma oração breve, pedindo a orientação do Senhor. Santo Deus e eterno, a Tua palavra está aqui, Senhor Deus e Pai.
Pedimos ao Senhor, Deus e Pai, graça da Tua parte, Senhor Deus e Pai, na minha vida, na vida dos teus filhos, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, possa usar esse Teu filho, Pai, esse Teu servo, Senhor Deus e Pai, incapaz, fraco, mas temente a Ti, Senhor Deus e Pai. Que o Senhor possa usar de misericórdia, Senhor, Pai, para conosco e possa falar, Pai, aos nossos corações, nos mostrar, Senhor, Cristo nesta festa também, Pai, que foi escolhida por Ti, Senhor Deus e Pai, para assim ser celebrada, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus e Pai, no entendimento da Tua palavra e principalmente, Pai, na prática dela, Senhor Deus. É o que Te pedimos e Te agradecemos. No nome santo de Jesus, amém. Agora. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, nós vimos algumas festas aqui já, né? Alguns outros irmãos aqui, que apresentaram no domingo aqui a lição. Nós vimos o Shabat, né? Que é o 7º dia do Senhor. Vimos ali que é um dia de descanso, né? Para o seu povo. Um dia de dedicação ao Senhor. E também vimos a Páscoa, né? A Páscoa que dava início ao calendário litúrgico de Israel. Nós vimos ali que era celebrada no 14º dia do primeiro mês. E essa festa apontava o que tinha a ver conosco, a Páscoa. A Páscoa Cristo seria o nosso Cordeiro Pascal, né? Ele que fazia essa transição, né? Nos tirando do império das trevas, fazendo a alusão ao Egito ali, quando tirou o povo de Israel ali, e levando para o reino da luz, né? Quando o Senhor liberta o seu povo ali. Alguns já viram ali, acredito que já tenham lido ali em Êxodo, né? Depois partimos para as festas dos pães asmos, né? Que era no 15º dia, no dia seguinte. Vimos ali que agora libertos, né? O Senhor, a nossa necessidade de tirarmos o pecado da nossa vida. Vimos também ali o que era a festa dos pães asmos e o que tem a correlação conosco no dia de hoje. No 22º dia do mês, do primeiro mês ainda, era a festa das primícias. Vimos também o que era aquela festa ali para o povo de Israel e vimos também que aquela relação também conosco. Agora, com uma nova vida, agora em Cristo, nós deveríamos apresentar novos frutos ao Senhor. Como diz ali João Batista fala no Evangelho, frutos dignos de arrependimento. 50 dias após a Páscoa, vinha a festa de Pentecostes também. Vimos ali também um pouco o que era, como o povo de Israel comemorava aquela festa, Pentecostes. E vimos, no nosso contexto agora, como cristãos, o que tem a ver conosco, né? E o que apontar para Cristo. Sabemos que, para nós, né, o Pentecostes, ele simboliza a descida do Espírito Santo. O envio do Espírito Santo pelo Senhor Jesus a nós. Para nos capacitar, para nos dar força para nessa caminhada. E assim, eram 7 festas solenes do Senhor. Então vimos Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Essas 4 festas, meus irmãos, ela aponta para Jesus ressurreto. O que quer dizer Jesus ressurreto? É o que veio a este mundo, viveu entre nós, morreu ali na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. Essas são as 4 primeiras festas, apontam para esse Jesus. E agora, hoje, nós vamos ver essa que é a 5ª festa solene do Senhor, que é a festa das trombetas. E ela também vai ver a importância dela na época de Jerusalém, né? E que até hoje é comemorado, na verdade. E o que tem a ver, a correlação também com Jesus. O que tem a ver? Tem alguma coisa a ver, será, com Jesus? Nós vamos analisar também isso aqui hoje, tá? Espero que o Senhor nos dê graça para isso. E ver também que essa festa, ela dava também início já, assim como a Páscoa aqui apontava para as outras festas, de Pães Asmos, Primícia e Pentecostes, essa festa também ela vai dar também início também a outras festas também. É um pontapé inicial também. Não é à toa que, não sei se você já percebeu na nossa revista, mas são as únicas lições que são divididas em dois estudos. É a de Páscoa
e a de trombetas, devido a essa importância que tem, né? Ela dá a introdução a outras festas. E hoje nós vamos centrar a mensagem nesse tema aí, o tempo de anunciar o Evangelho, tá? Ela vai ser dividida em duas aulas. A próxima será mais destinada ao juízo que virá, né? Ao Jesus que virá. E essas festas que, como estou falando para vocês, elas apontam para... Essa festa de hoje, né? Ela aponta para a festa da expiação, que é a 10ª aula que vamos ver, né? E a de tabernáculos. Ela aponta para o Jesus messiânico, o Jesus que voltará. Amém? Agora vamos tentar, deixa eu ver se eu consigo. Não, cadê sim. A descrição da festa. Vamos tentar entender, primeiramente, o que era essa festa das trombetas, né? Então, que a gente vai estudar aqui hoje, no contexto de Israel. A festa das trombetas, ou a festa do shofar, ou no hebraico o Yom Teruah, era a festa comemorada, celebrada no primeiro dia do 7º mês, no calendário hebraico, tá? No calendário litúrgico de Israel. Que no nosso calendário, ela cai por volta do final de setembro a começo de outubro, de cada mês. E aí vocês podem perguntar, mas Edson, como é que foi essa festa aí? Será que foi o povo pegou e num dia lá, não tem nada para te fazer aqui, vamos inventar uma festa? Não foi assim, meus irmãos, tá? Assim como a gente viu aqui, né, no texto aqui de início aqui, né, o Senhor dando a descrição, isso aqui não veio da cabeça dos judeus, tá? Isso aqui foi o próprio Senhor. Vamos ler o texto que está em Levítico 23. Para comprovar, né? Eu estou falando para vocês, mas a gente tem que comprovar. Eu vou pedir para o nosso irmão Max possa estar lendo Levítico 23, de 23 a 25. Quem foi que instituiu essa festa aí? Vamos ver quem foi. Prestem atenção. Né? Quem foi que instituiu essa festa? Levítico 23, 23, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Do mês 7º ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Amém. Então comprovamos aí na palavra, né, meus irmãos? Foi o próprio Deus que deu a ordem que fosse celebrada essa festa. Esta festa era marcada pelo toque das trombetas, né, ou shofar, e pela oferta de holocaustos ao Senhor, como vimos logo no começo. Só ter essa compreensão, meus irmãos, quando a gente vê aqui a palavra trombeta, aqui na tradução nossa do português, ela quer dizer o shofar. O shofar seria o quê? Seria uma espécie de trombeta mesmo, na verdade, né? Mas assim, ela era feita de chifre de animais, ou do carneiro ou do antílope, tá? E no contexto aí de Êxodo, né, o Senhor pediu que fosse feito trombetas de prata. A gente pode ver isso aqui no Números, capítulo 10. Pedir para os irmãos abrirem. Essa trombeta era sempre usada nas festas solenes, tá, do Senhor, em situações importantes para o povo de Israel. Quando o Senhor queria convocar o seu povo,
Quando o povo iria para a guerra, né? Sabemos ali o contexto ali que Israel várias vezes precisou ir para a guerra. O shofar sempre era usado nessas ocasiões. E a gente vai ver aqui, Números 10, eu vou ler para vocês o texto aqui. Vamos ler do texto do versículo 1 a 3 e do 8 até o 10. Disse mais ao Senhor a Moisés: fazem 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocar-te da congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. 8. Os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo, às vossas gerações. Quando a vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vós apertam, também tocarei as trombetas a rebate, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas, sobre o vosso holocausto e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então vimos aí, né, meus irmãos? A trombeta era usada com esse intuito. O povo de Israel ali, quando estava no deserto, né, que precisava levantar acampamento para continuar a jornada, o sacerdote geralmente vinha lá e fazia o toque, e cada um tinha um toque específico dessa trombeta aí. E era feita também, como a gente vimos aqui, quando ia adiante dos inimigos, né? E quando o Senhor queria falar realmente com o seu povo, para reunir diante de Moisés aqui, como a gente viu aqui no versículo 3, né? Quando o Senhor queria falar com Moisés e queria transmitir a sua palavra ao povo, né? Ele fazia também o uso dessa trombeta também, para convocar o povo a se unir aí, para que Moisés viesse a dar a ordem do Senhor. Com o decorrer do tempo, esta festa perdeu o seu sentido original, já no sentido do Novo Testamento, passando a ser celebrado o Ano Novo pelos judeus, o Rosh Hashanah, passando a marcar o começo do calendário civil de Israel. Ou seja, meus irmãos, com o decorrer do tempo, a festa perdeu um pouco o sentido, e daqui a pouquinho, calma, que a gente vai ver o que era essa festa. Perdeu um pouco o sentido, infelizmente, tá? Alguns judeus estudiosos ali fizeram as contas ali e aderiram, começaram e disseram: não, nesse dia também a gente vai comemorar também um ano novo, ou seja, a contagem de dias, como diz aqui, o calendário civil deles. Então, nesse dia era comemorado a festa das trombetas, que a gente vai já ver qual era o intuito original, né? E também era comemorado o ano novo para os judeus. O autor separa aqui da edição também, separa um segundo ponto. Ele separa aqui o anúncio da presença do Senhor. Mas você deve se perguntar, mas o que tem a ver, Edson? A trombeta com a voz do Senhor. Vamos ver aqui na palavra de Deus, a primeira menção na palavra de Deus sobre essa relação. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra em Êxodo 19. Eu vou pedir ao irmão Fábio que possa estar lendo para nós, versículo 16 a 19. Êxodo 19, versículo 16 a 19. Só um momentinho, irmão Fábio. O contexto aqui, tá, dessa passagem é o Moisés, o Senhor falando a Moisés que reunisse o povo ali, que ele iria falar com eles ali no Monte Sinai. Ele vem essa passagem que o nosso irmão vai ler agora para nós. Êxodo 19. 16 a 19. Tá. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte,
e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Som. Ok. Continuando, meus irmãos. Perdão. Obrigado, irmão Fábio, pela leitura. Então, vimos aqui, né? É bem nítido aqui no versículo 16 e no versículo 19, né? Essa associação do Senhor. Agora imagina a cena, né? Moisés levando o povo ali próximo ao monte, né? E o próprio Deus se manifestando ali. E alguns, eu acho que na hora perguntaram com que se parecia a voz do Senhor. Ele vem e faz o povo fez essa comparação, né? Ouvia-se como forte o som de trombetas, né? A gente viu aqui no versículo 16 e no versículo 19. Por isso, meus irmãos, nós fazemos essa correlação do tom do toque das trombetas com a voz do Senhor. O Senhor também usava o toque das trombetas na ordenança ao seu povo, o que podemos constatar em Números 10, né, que acabamos de ler também, agora há pouco. Nessas situações, o Senhor sempre usava a trombeta ali. Agora sim, meus irmãos, vamos ver aqui qual era o intuito dessa festa. Esta festa chamava a atenção do povo para o seu relacionamento para com Deus, ou seja, a sua vida espiritual. Para um momento de reflexão, acompanhada de arrependimento, consagração e estado de alerta para o pecado. Esse dia era separado para isso, meus irmãos. Para chamar a atenção do povo. Como é que vocês estão, o relacionamento de vocês comigo? Vocês estão bem? Vocês estão me servindo da forma que eu gostaria? Era um momento de reflexão para o povo. O povo deveria, né, fazer aquela parada e realmente refletir. Como está a minha vida com o Senhor? Será que estou servindo a Ele de forma correta ou não? E a trombeta justamente era para isso. Quando, também no contexto quando tinha os atalaias, né, do Senhor, que eram aqueles homens que ficavam nas torres ali, e a gente via quando o inimigo estava chegando, aquele homem tinha que estar sempre ali, atento, né, para poder fazer o quê? Ele tocava a trombeta para avisar o povo que o inimigo está chegando. Se preparem, vamos lá, se arrumem, para dar tempo, porque se ele tocasse a trombeta já em cima, com o inimigo já próximo, não adiantaria nada. Então não deixa de ser uma festa que fazia um alerta para o povo, principalmente para o pecado. Essa relação que o povo tinha com o pecado. Então essa festa fazia esse alerta também. E o pecado na vida de vocês, como é que está? Tanto aqui que o Senhor vai pedir os holocaustos aqui. Entre os holocaustos, Ele vai pedir um bode, né? Justamente pela expiação do pecado. Esta festa também meio que preparava o povo para a próxima festa, que seria 9 dias após,
a festa da expiação, ou Yom Kippur, que é o perdão coletivo da nação. Como eu falei para vocês, o povo chamava o povo a essa reflexão, consequentemente, que com certeza todos nós pecamos, e o contexto do povo também na época deveria ser esse também, né? Chamava o povo ao arrependimento, né? E a consagração maior ao Senhor, que já apontava para a próxima festa, a festa da expiação, que seria 9 dias depois. Uma festa que seria só pelo arrependimento coletivo do povo. E aí vocês podem perguntar, mas, irmão Edson, eu não posso me arrepender? Todo dia é dia de arrependimento? Sim, todos os dias são dia de arrependimento. Mas esse dia em específico, dia da expiação, que a gente vai estudar também mais à frente, é esse dia de perdão coletivo. Não perdão só pela minha vida, mas pedir perdão pela minha família, pela nação de Israel também. É uma festa muito bonita também. E assim, eu acho, assim, preparando o estudo para vocês, eu achei uma festa muito bonita, essa festa das trombetas, né? Porque chama realmente nós precisamos ser chamados a atenção todos os dias, né? Para esse cuidado com o pecado, né? Para que sejamos chamados ao arrependimento, né? Esta festa também apontava para o dia do juízo, o dia do Senhor. E para nós cristãos não há como não ver, né, o nosso Senhor Jesus, já que nesse dia Ele estará lá de forma efetiva. Essa festa também apontava para o dia do Senhor, o dia de juízo, né, que viria sobre a terra. E não tem como não fazer essa correlação. Quem estará? Para nós, quem estará lá? Jesus estará no dia do juízo? Estará, e estará de forma efetiva ali. Nós sabemos disso. Tanto que é por isso que nós servimos ao Senhor, né? Com esse intuito, aguardando esse dia. O dia que o Senhor trará, né, justiça sobre toda essa terra. O terceiro ponto, meus irmãos, um anúncio desprezado. Apesar do cuidado do Senhor com o seu povo, na orientação pelo caminho correto, infelizmente temos vários exemplos na palavra, né, do resultado triste da rebeldia deles com o seu afastamento de Deus. Nós podemos ver, né, que o Senhor sempre teve cuidado, Ele sempre foi misericordioso com o seu povo. E apesar dos nossos erros, o Senhor ainda várias vezes usou os seus profetas, usou os seus servos para avisar o povo, né? Sempre dando orientações, olha, sigam por esse caminho, não façam isso, façam aquilo, se aproxime mais de mim. Mas a gente sabe, né, que olhando a Bíblia, né, inclusive logo no começo, logo ali de Adão, né, a gente viu ali que o Senhor deu uma instrução para ele, olha, vocês podem comer de todo fruto, menos esse aqui. Mas, infelizmente, né, o homem desobedeceu, né, e nós sofremos até hoje aqui a consequência do pecado, né, que entrou nesse mundo. Podemos ver também ali no Êxodo também, né, Moisés também sofrendo bastante na mão do povo. O Senhor usava Moisés como boca dele ali a falar ao povo. E a gente vê o povo ali toda vez murmurando, né? Deu bastante trabalho a Moisés. A gente até viu aqui essa semana aqui, no culto de quarta-feira de doutrina, né? Sobre essa situação até, né? Era o homem mais brando da terra, a palavra de Deus fala. Mas até ele perdeu a paciência, que aí chegou até a esmurrar a pedra ali, né? Então a gente vê que realmente o Senhor não é de hoje, né? Que o povo é rebelde. O povo menospreza as palavras do Senhor muitas vezes. Podemos também citar também o tempo da monarquia ali dividida, né? Vimos ali as situações, acabamos de ler também aqui um texto também aqui, que o povo, apesar da presença do Senhor ali, ainda se prostituía ainda com falsos deuses, né? Iria seguir a falsos deuses, sabendo que o Senhor tinha deixado estatutos, tinha deixado mandamentos para eles. Mas mesmo assim o povo também, né, desobedeceu o Senhor. E vimos também as situações que ocorreram ali, né? Sofreram com exílios, né?
fora da cidade de Israel, e sabemos outras situações ali que houve. No anúncio da mensagem de Deus, o nosso Senhor Jesus também experimentou o desprezo de alguns do povo em ouvir. Aqui que o autor da edição vai dar ênfase em duas situações. Na dificuldade do povo em ouvir, né, esta mensagem, e também na rebeldia deles. Vamos ver aqui o texto que está em Mateus 13, 14 e 15. Vocês podem pensar que foi só no Antigo Testamento, né, que o povo foi rebelde. Não. Até com o nosso próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus trazendo a mensagem ali ao povo. A gente vai ver aqui nesse texto somente, mas tem outras passagens. Mas vamos ver um texto aqui onde mostra essa desobediência do povo. Vou pedir para o nosso irmão Jonathan, possa ler para nós? Mateus 13, versículo 13 e 14. Somente, Mateus 13, 14 e 15. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Amém, meu irmão. Obrigado. Então vemos aí, né, meus irmãos, no contexto da passagem de Jesus aqui sobre a terra, né? Jesus trazendo as mensagens do Senhor, né? E a gente vê que... Obrigado, meu irmão. A gente viu ali as situações, os embates que o Senhor Jesus passou ali com os fariseus, com os grupos religiosos da época, né? Vimos ali que várias vezes o Senhor, trazendo a mensagem de Deus, eles tinham a palavra, mas pela dureza do coração, como a gente acabou de ver aqui, né? Pela dureza do coração deles, né? Pelo orgulho deles, pela rebeldia daqueles homens lá, eles não queriam realmente ouvir. Eles não queriam aceitar Jesus como sendo o Messias, né? Sendo ungido do Senhor. Como ele vai dizer aqui no final aqui, né? Que ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, não queriam ouvir o nosso Senhor Jesus. E esse contexto a gente vê hoje ainda nos nossos dias, né? Infelizmente, no anúncio do Evangelho. No dia de hoje, como tem sido normal, é ver crentes rebeldes, irreverentes com a obra do Senhor, sem nenhum temor a Ele, e nem preocupados em se arrepender e mudar suas atitudes diante do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, temos visto isso, né? Em muitas igrejas, crentes rebeldes, né? Lutando por cargos aí, muitas vezes trazendo contendas entre os irmãos. Crentes irreverentes, né? Achando que Deus é um amiguinho, né? Que você pode servir de qualquer jeito, você pode vir de qualquer forma, pode louvar de qualquer forma. E Deus não é assim. A gente sabe que Deus é totalmente santo. A palavra de Deus diz que Ele é 3 vezes, somente Ele é 3 vezes santo. E é santidade. E consequentemente, isso vai trazer nenhum temor a Ele, né? Vamos fazer de qualquer forma. Não, é só mais uma reunião. Eu vou para lá. Não, meus irmãos. Você está chegando aqui, você passa por essa porta, você está vindo adorar ao único Deus. O único Deus vivo e verdadeiro. O Deus que é 3 vezes santo. O Deus que criou todas as coisas que vocês estão vendo aí. Que é todo poderoso, é todo onisciente e é onipresente. Tudo sabe, tudo pode fazer. Então vocês têm que ter esse temor quando vocês entram e passam por aquelas portas ali. E nem preocupados em se arrepender, né, em mudar sua atitude diante do Senhor. Vemos isso também, né, na vida dos crentes. Martinho Lutero vai dizer que a vida cristã, né, a forma de vida do cristão é uma vida de arrependimento. Todos os dias devemos nos arrepender, né? Porque todos os dias nós pecamos, né? Sabemos disso. Infelizmente,
ainda fomos libertos pelo pecado, né, pelo poder do pecado, mas ainda estamos sujeitos a ele, né? Temos essa situação de, infelizmente, todos os dias ainda está caindo em alguns pecados. Então precisamos ter realmente esse desejo, né, de nos arrepender todos os dias, né? Pensar. E essa festa justamente lembrava isso ao povo, né? Eu até preparando isso aqui, isso dá muito temor. Quando a gente está preparando a lição, né? O nosso pastor, o pastor Elcio, fala muito isso, né? Quando você está preparando um sermão, ele primeiramente fala com você primeiro, você que está preparando. E aí você se consagra, fala com o Senhor, ora o Senhor, e continua se preparando para que o Senhor venha ter graça para falar também com o povo. E isso me trouxe assim, nossa, fiquei assim na hora, a gente começa a fazer essa reflexão também, como é essa festa das trombetas também. A gente começa a olhar para nós mesmos também, em que eu estou errando realmente, né? Às vezes no culto, as formas de proceder, fora dela também, então isso traz aquele temor. Pelo menos em mim trouxe bastante temor, né? Eu espero que nos irmãos também venha a trazer. Precisamos voltar às Escrituras e conhecer o caráter verdadeiro de Deus e o que Ele exige de mim para ter um relacionamento sincero para com Ele. Meus irmãos, também nós vemos também que muitas são as situações que ocorrem devido à rebeldia, né, do povo, como eu acabei de citar agora a irreverência, a falta de temor, devido a, às vezes, não conhecer a Deus, né? E eu conheço a Deus aonde? Oração, claro, mas aqui, ó. Está aqui onde o Senhor nos revela, na sua palavra. Mas infelizmente, né, meus irmãos, às vezes nós somos negligentes no conhecimento dessa palavra. Damos prioridade para outras coisas, né? Trabalho, lazer, outras situações e acabamos negligenciando a palavra do Senhor, aonde Deus se revela aqui na sua palavra. E a gente pode entender, né, até vendo para esse contexto, né, algumas igrejas como elas fazem, né, a falta totalmente de temor ao Senhor, porque eles não conhecem a Deus. O Deus deles é um Deus que, como vai dizer na palavra, foi um Deus criado por eles. Eles acham que Deus não tem toda essa santidade, que é um amigo, como eu falei anteriormente. E podemos servir Ele de qualquer jeito, de qualquer forma. E nós vemos que aqui, até na hora das festas solenes, né, como a gente acabou de ver, o Senhor dava como Ele queria, as ordens de como Ele queria, de forma descrita, bem detalhada, simples, né? Então, meus irmãos, essa deve ser um motivo, porque o povo de Deus, né, serve o Senhor dessa forma, infelizmente. Continuando aqui. O quarto item diz aqui, dia de tocar as trombetas, né? A festa das trombetas, no nosso dia, no nosso contexto, né, é a divulgação do Evangelho, puro e simples, meus irmãos. O que vai salvar o pecador é a divulgação do Evangelho, meus irmãos, é a pregação do Evangelho. E o nosso contexto é o quê? Quem é esse homem que está tocando a trombeta? Toda vez que sobe um homem ali naquele púlpito ali, meus irmãos, ele está anunciando, ele está tocando a trombeta, ele está anunciando ao povo. Se arrependam. Virá o dia do Senhor, virá o dia do juízo, se arrependam. Creiam no Senhor Jesus. E nós precisamos realmente ter esse desejo, né, em pregar o Evangelho, em trazer a palavra do Senhor. Mas agora sim, como eu coloquei aí, o Evangelho puro e simples, o Evangelho verdadeiro. Qual é o Evangelho? Que Deus criou o mundo de forma perfeita, tudo era perfeito. Mas infelizmente o pecado entrou no mundo. Mas o Senhor, do alto do seu amor, Ele nos esqueceu. Ele falou, o Senhor não pegou e disse assim, vocês pecaram? Vocês caíram aí no pecado? Não, vou deixar vocês para lá então. Não. O Senhor ama a sua criação. Ele ama ao ser humano, a quem Ele criou, a sua imagem e semelhança. Então Ele falou, do alto do seu amor, Ele disse, não, eu tenho um plano, eu vou resgatar esse povo.
de meus filhos. Eu vou enviar o meu filho, o Senhor Jesus. E ele veio a este mundo. Ele não veio a passeio. Jesus não estava lá sem fazer nada no céu, junto com o Pai, e veio aqui a passeio. E veio uma missão. Veio para resgatar os seus filhos. E todo aquele que nele crê, como diz João 3,16, não perecerá, mas será salvo naquele último dia. E nós precisamos, meus irmãos, falar também do juízo. A gente vê alguns irmãos com dificuldade às vezes. Não, irmão, não vou falar sobre o juízo, porque isso é pesado, é um assunto muito pesado. Talvez quem está visitando a gente não goste. Vamos falar só que Jesus está aqui, Jesus é, como geralmente o pessoal usa, né? Jesus te ama. Não, Jesus ama você sim. Mas vamos explicar o porquê, né? Deus ama você, ama, mas por quê? Mas ele também tem exigência também. Então precisamos pregar também o juízo. Porque o juízo ele não está só no Novo Testamento. Tem vários textos no Antigo Testamento. Procurando aqui, claro que não vai dar ênfase hoje. Essa situação do juízo será mais explicada na próxima aula com outro irmão. Mas devemos, meu irmão, ter na nossa mensagem do Evangelho, não pode faltar sobre o juízo de Deus. Temos que falar aos homens, sim, que eles são pecadores, que eles estão em situação de morte, e morte eterna. E que se eles realmente não dobrarem os seus joelhos e reconhecerem que são pecadores, e que somente em Jesus eles têm a possibilidade de serem salvos, eles perecerão. Porque naquele dia, o Jesus ainda bom, com as mãos estendidas, ainda hoje está disponível. Mas naquele dia, no dia do juízo, não será esse Jesus mais. Será o Jesus que trará juízo. E nós precisamos, eu sei, meus irmãos, os que nos visitam, peço perdão, eu sei que é pesado, e daqui a pouco nós vamos ver até uns textos aqui pesados que falam sobre essa realidade, mas eu não posso deixar de falar isso para vocês, porque eu estou falando aqui, eu vou ser cobrado. Naquele grande dia, quando eu estiver de frente ao Senhor, eu vou ser cobrado disso. Eu te dei a oportunidade de ir lá com teus irmãos naquele domingo, e você não falou, você se omitiu para agradar fulano A, irmão B, irmão C, você não falou. Eu serei cobrado disso aí. Então eu tenho total consciência do que a responsabilidade que estar trazendo aqui para vocês. Então eu preciso falar para vocês sobre o juízo. Irmão Jonathan, meu irmão, irmão Jonathan pediu aqui a palavra. Jonathan, aqui na frente. Camisa do Vascaíno. Esse Vascaíno, né? Bom, sobre essa questão que você estava falando sobre o juízo final, e muitas igrejas, ou até pessoas, divulgam Jesus, que é só amor, que Jesus te ama. Tem até uma música que eu, de cabeça agora, não estou lembrado o nome nem quem canta. Mas ele, nessa música, até fala sobre essa questão, usa um termo que fala assim, que nas igrejas é pregado Jesus hippie, que é Jesus paz e amor. E nesta música ele fala que o verdadeiro evangelho é o arrependimento, e ele também fala um pouco sobre o juízo sobre nós que vai acontecer. E ele fala essa questão que nas igrejas é pregado Jesus que somente é o amor, mas também lembra, é amor, ele te ama, mas também temos que lembrar que ele é justo, e no juízo final ele dará seu juízo e será justo com todo vós. Ele também é justiça, né? Ele é amor, sim, meus irmãos, ele é amor, mas também ele é justiça, tá? E assim, como o irmão Jonathan falou, né? A própria mensagem de Jesus, a gente viu ali a mensagem dos apóstolos, de Jesus, de João Batista, qual era? Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Então, mas como é que eu vou me arrepender se eu não ter a real noção da minha situação, né, de pecador? Porque o que acontece? Muitos, infelizmente, têm essa noção, né, no mundo, né? Não, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas, eu faço caridade, eu pago meus impostos em dias. Tudo bem, meus irmãos, eu não estou duvidando, não estou falando que você é uma pessoa ruim, né? Comparando a outras pessoas, né? Mas não é a minha visão, né, que vai julgar você no dia. Vai ser a visão de Deus. Será que diante de Deus você é essa pessoa tão boa mesmo?
Olha para os mandamentos ali. Você já mentiu alguma vez? Você já roubou alguma vez? Já desejou alguma coisa do seu próximo? Já teve inveja? Já falou o nome do Senhor em vão? Se for pegar para isso... Ó, o irmão Jonathan esqueceu mais uma... Peraí, esqueci de falar mais uma coisa. Irmão aqui novamente, que esqueceu mais um negocinho aqui. Vamos lá. Eu preciso realmente dar essa noção ao pecador, que ele precisa, porque senão ele vai chegar, só um minutinho, senão ele vai chegar aqui com Jesus, é como o pessoal fala, ó, aceite a Jesus, quando tiver até aqueles pedidos, né? Aceite Jesus, o bichinho está aqui, aceite ele, por favor, fazendo aquele clamor ao pecador, como se Jesus precisasse dele, como se não fosse o inverso. É eu que preciso de Jesus, é ele que tem que ter misericórdia de mim, me chamar e me perdoar. Não é eu que tenho que estar dando. Não, rapaz, esse pastor aí, rapaz, está pedindo tanto, tá, eu vou lá aceitar esse Jesus aí, vou fazer essa. Isso, vou fazer essa caridade hoje para Jesus, eu vou aceitar ele aqui. Coitado de nós, meus irmãos. É isso que eu falo, meus irmãos, é porque é a falsa impressão que nós temos. A nossa justiça está feita nesse mundo aqui. Eu sou um bom cidadão, então eu sou uma boa pessoa. Não, meus irmãos. Nós temos que ter a visão do Senhor, da palavra de Deus, se eu sou uma boa pessoa mesmo ou não. Irmão Jonathan? Sobre essa questão que você falou das pessoas, sou uma pessoa boa, eu ajudo quem é necessitado, eu sou honesto, não sou uma pessoa que se irrita facilmente, essas coisas. As pessoas muito se prendem a boas obras e esquecem de olhar para si mesmo. Porque, como muitas vezes diz na palavra, a gente precisa se humilhar diante de Deus. Apesar das boas obras, graças a Deus por isso, porque o que é bom em nós vem de Cristo, o que é mal vem de nós mesmos. Então, muitas vezes eu já vi muitas discussões na internet em relação porque tipo um meme que compartilharam muito foi assim, a lógica dos cristãos. Uma pessoa boa, que não tem corrupção, entre aspas, não acredita em Deus, vai para o inferno. Aí um estuprador que se arrepende verdadeiramente é salvo. Bom, a questão é a pessoa se prende muito às questões das boas obras e esquece de olhar para si mesmo, como você falou. Alguma vez na vida mentiu, alguma vez na vida usou o nome de Deus em vão, fez alguma coisa errada na vida e ele não olha para si mesmo, porque sabemos que nossa natureza é uma natureza pecadora, que já é de herança desde Adão e Eva. Então, devemos nos arrepender verdadeiramente, mesmo que, apesar das boas obras, apesar de criações boas, de paz. A gente sabe que o pecar está desde o nosso pensamento, o nosso agir, o nosso falar. Seja qualquer coisa em nossa vida, a gente já pecou, vai pecar. Então, essa é a questão. A pessoa se prende muitas boas obras e esquece das outras coisas. Isso, amém. Obrigado. Irmão Tiago, enquanto isso, eu vou falar aqui. Eu até vi já algumas pessoas falarem, né? Até com aquela situação. Mas eu sou muito melhor do que pessoas que estão dentro da igreja aí. Tem gente na igreja que é isso, que é aquilo. Eu não estou na igreja, mas eu faço coisa muito melhor. É aquela situação que eu falei para vocês, né, meus irmãos? Infelizmente, pelo mau testemunho de alguns irmãos, né? Que às vezes não têm realmente entendimento da palavra, acham que estão servindo a um Deus que não é santo. Infelizmente tem realmente dado um mau testemunho, né? Até levando essas pessoas têm essa ideia errada também, né? Não, eu sou muito melhor que pessoas, eu não preciso realmente de igreja, eu não preciso me arrepender, porque essas pessoas estão na igreja aí, estão dizendo que são salvas aí, e fazem um monte de coisa errada pior do que eu. Para que eu vou fazer numa igreja? Vou me arrepender de quê? Para quê? Irmão Tiago. É muito importante, né, o que o irmão Jonathan, né, acabou de colocar em relação a isso, né? Mas eu gostaria até de fazer uma colocação também, né, que é muito importante, que ele falou, mas sabe o que é isso, irmão Jonathan? É a nossa cruz, que ela é pesada, é demais pesadíssima,
porque o correto mesmo a gente ter que... As pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade, né? Infelizmente, a verdade, a gente vai até falar sobre isso um pouquinho agora também, né? Que não pense, meus irmãos, quando você for pregar o Evangelho, que vão lhe dar doces, vão receber você com um grande sorriso, muitas vezes. Existem situações, sim, que vão ser bem recebidos, mas não se iludam que, infelizmente, no anúncio do Evangelho, como o Evangelho, na verdade, verdadeiro, né? Ele vai contra a situação mesmo do pecador, né? Isso vai incomodar ele vai se sentir agredido. Então, assim, não pense, meus irmãos. A gente até, com alguns irmãos, já teve essa experiência de ir pregar nas ruas aqui, né? Evangelizar. Então, o nosso irmão Nito teve uma vez que foi com a gente, o irmão Murilo, outros irmãos também aqui. A gente viu ali que muitas pessoas realmente recebiam, às vezes, uma leitura bíblica ali, paravam para conversar com a gente, recebiam uma oração, a gente falava sobre o Evangelho, mas a gente via que alguns viravam as costas, nem queriam nem receber, às vezes, a leitura bíblica que nós distribuímos ali, né? E assim, a gente não pode realmente ficar preocupado com isso, meus irmãos. Tem que estar preparado para também essas situações também, tá? No anúncio do Evangelho. Mas ter a noção que é uma responsabilidade de cada cristão. O Senhor disse, ide e fazei discípulos. Não é para fazer membro de igreja, é para fazer discípulos. O que é um discípulo? É um que segue ao seu mestre. Nós somos discípulos de Cristo. Eu tenho que passar esse ensinamento. Ensinar as pessoas a serem discípulos, não do pastor A, do pastor B, da igreja, não. É um discípulo de Cristo. Nosso irmão Márcio quer também dar uma contribuição? Bom dia, meus irmãos. O Jonathan falou algo realmente muito relevante, né? Que nós não somos salvos porque a gente se acha bonzinho, porque a gente paga nossos impostos, porque a gente não fuma, não bebe, a gente não vai na festa. E de fato a gente não é salvo por isso, né? A gente é salvo porque a gente crê em Cristo como nosso Salvador. Mas a gente não pode esquecer que essa fé em Cristo, ela resulta numa vida nova, né? Em novos procedimentos de vida, em novas obras para a nossa vida que foram preparadas desde antes da fundação do mundo pelo nosso Deus. Então o crente, ele não pode se esquecer disso, porque às vezes a gente pode falar que nós somos salvos pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus, mas essa fé, ela resulta numa nova mudança de vida, em novos pensamentos, em novas atitudes, e a gente não pode esquecer isso, que um sempre vai estar ligado com o outro, né? Lógico, né? Sempre enfatizando que a gente não é salvo pelo aquilo que a gente faz, a gente é salvo realmente pela obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Mas essa nova vida, como a gente começa a partir do momento que a gente começa a crer em Cristo, a nossa vida realmente toma um novo sentido, a gente se torna uma nova criatura, a fim de glorificar a Deus com a nossa vida, com nossos pensamentos e nossas atitudes preparadas pelo nosso Deus. Amém, mesmo. É isso. É como eu enfatizo novamente aos que nos visitam e aos irmãos. Não somos salvos por nossas justiças, mas pela justiça de Cristo, cumpriu ali na cruz. Sempre dando ênfase nisso aí. E assim, meus irmãos, essa responsabilidade é de cada cristão, meus irmãos. E ai de nós se não fazemos realmente esse dever, né, de pregar o Evangelho. Eu vou pedir para o nosso irmão Paulo, vou trazer aqui para o nosso irmão Paulo, possa ler o texto que diz em Ezequiel 33, um texto bem conhecido, que vai também fazer referência, vocês vão ver também a palavra aí novamente, trombeta, que é justamente do tema que nós estamos estudando hoje aqui. Ezequiel 33, eu vou pedir para o nosso irmão ler do versículo 1 ao versículo 6. Preste atenção, meus irmãos, bastante nesse texto. Sobre o dever do atalaia de Deus. Vocês lembram que o atalaia é aquilo que eu falei para vocês, né? É aquele homem que ficava ali, geralmente nas torres das cidades, com a trombeta nas mãos. Quando chegava o inimigo, estava próximo, o perigo,
Ele fazia o quê? Ele tocava a trombeta e o povo ficava alerta já ficava em estado de alerta já, esperando. Vamos ler aqui Ezequiel 33, de versículo 1 ao versículo 6. Por favor, meu irmão. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo tomar um homem dos seus limites e constituir por seu atalaia, e vendo que ele a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele, até o... Não, 5 e 6, isso, continua. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia viu que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Irmão, obrigado, meu irmão. Então o texto é bem claro aí, né, meus irmãos, no contexto lá, né? Ele faz essa comparação com o atalaia, né? O atalaia, só que no caso aqui o atalaia é de Deus. Se você vir que vem a espada sobre a terra e você não avisar o pecador que vem, e se aquele pecador se ele não ligar, não desprezar o anúncio, tudo bem, o sangue é por ele mesmo se condenou, né? Mas se ele ouvir, salvará a sua vida, porque ele vai se preparar, ele vai se arrepender. Mas ele vai dizer aqui no versículo 6, né? Se o atalaia ver que vem a espada e não tocar a trombeta, ou seja, avisar ao povo, né? E não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, ele foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Ou seja, aquela situação está falando para vocês, né? A nossa responsabilidade que nós temos aqui, né? Que eu estou tendo aqui nesse momento. Isso eu falei para vocês. Eu vou ser cobrado de tudo que eu estou falando aqui. E ai de mim se eu não avisar vocês, se eu não der realmente esse aviso a vocês, tá? É a mesma situação também no nosso contexto hoje no anúncio do Evangelho. Quando saímos às ruas, nós fazemos, a gente vai fazer distinção de um grupo. Esse grupo aqui eu não vou levar o Evangelho, vou levar só esse grupo. Não, eu faço o anúncio do Evangelho a todos. É o anúncio geral, não é isso, Gabriel? Anúncio geral. Mas quem vai se converter? Eu vou ficar preocupado? Mas o irmão, poxa, será que o irmão vai se converter? Não, meu irmão, isso não é preocupação minha e sua. Não se preocupe com isso. A preocupação minha e sua é levar o Evangelho, pregar a palavra. Você tendo oportunidade em levar a palavra, pregue a palavra. Um vizinho, um amigo de trabalho, alguém da família, um parente, você tem que levar a palavra. Não se preocupe se ele vai se converter ou não, que isso não é com você. Isso é com o Espírito Santo que vai convencer. A palavra de Deus diz, e quando ele vier, quem? O Espírito Santo, convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Então é o Espírito Santo que convence. Não adianta você pregar a palavra e ficar preocupado depois, se vai se converter ou não. Não se preocupe. Preocupe-se em levar a palavra de Deus. Continuando aqui, meus irmãos. Precisamos ter a consciência da importância no dia de hoje de tocar essa trombeta, o Evangelho, ao mundo e advertir aos perdidos que haverá um juízo, como eu falei para vocês anteriormente. Vamos ver 2 textos aqui, pesados aqui, mas é a palavra do Senhor, né, alertando a nós. Eu vou pedir para o nosso irmão Gabriel, nosso pastor Gabriel, possa estar lendo Sofonias, texto pesado esse. Irmãos, preste atenção nesse texto, que eu, em casa, tive bastante temor. Sofonias 1, de 14 a 16. E eu vou pedir para o nosso presbítero Santos, que possa separar também,
Joel, capítulo 2, versículo 1. Sofonias 1, de 14 a 16, o nosso pastor Gabriel vai estar lendo. E logo depois, o nosso presbítero Santos, Joel, capítulo 2, versículo 1. Preste atenção, meus irmãos, nesse texto. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade, negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Amém. Só um minutinho, irmão Santos. Vocês viram novamente aí o texto, né, a palavra trombeta, né? Novamente fazendo a associação do profeta, né, com a responsabilidade, a relação da trombeta com o anúncio da palavra de Deus. Vamos ler o Joel, capítulo 2, versículo 1, com o nosso irmão, com o nosso presbítero Santos. Diz a palavra do Senhor: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Amém, meus irmãos? Novamente a palavra trombeta, né, é associada novamente com a voz do Senhor, né, com esse alarde. E a gente pode ver que nos dois textos que nós acabamos de ler, né, as duas passagens, tem a palavra rebate. E essa palavra rebate quer dizer o quê? É um toque que era feito com o chofar de atenção, alertando ao povo, justamente, preparando o povo para o inimigo, a chegada do inimigo. Até separei aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui botar aqui uma parte, como é esse tipo de toque do chofar. Só para dar uma ilustração para os irmãos, tá? Quando o povo ouvia esse tipo de toque aí, porque tinha um mais longo, tinha um mais curtos, mas quando é esse tipo aqui, o povo já sabia já. Opa, o inimigo está a caminho. Vamos, todo mundo alertava todo o povo ali ao redor já, todo mundo já ficava, pega as espadas, vamos ficar alerta aqui para a chegada do inimigo. E é hoje isso que nosso contexto é isso. Se eu vier com outro tipo de evangelho, vai ser um outro tipo de toque. É que nem aqui, a gente te dá o exemplo aqui do grupo de louvor aqui. Se o Gabriel for tocar aqui, vou tocar aqui o hino número 10. O Jonathan quer tocar o hino número 19. O Jonas vai tocar o hino, 142. Se cada um tocar de qualquer jeito, ninguém vai entender. Quem está aqui, aí, não vai entender. Esse povo está tocando o quê? Qual é o louvor que eles querem tocar, na verdade? Eu não estou entendendo. O que eles fazem? Eles tocam somente uma só. Então é isso para que a gente possa entender. É isso hoje em dia, né, que devemos fazer. É realmente falar sobre o Evangelho, mas o Evangelho é realmente bíblico. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Muitas serão as dificuldades que vamos enfrentar nesta passagem por esta terra, mas devemos perseverar em nossa jornada, para que no último dia possamos ouvir o toque da trombeta do nosso Senhor, a nos chamar para viver com Ele para sempre. Esse é o intuito, meus irmãos, que nós realmente servimos ao Senhor, né? Porque amamos Ele primeiramente, claro, né? Mas também com esse intuito de no final, né, ouvimos a trombeta do Senhor a nos chamar para viver com Ele. E nós vamos ver que também tem várias referências no Novo Testamento. No próprio Apocalipse, que eu não vou também entrar em detalhes aqui, o irmão no próximo domingo vai falar mais sobre isso aí, mas vamos ver também que ali haverão 7 trombetas ali, na 7ª antecede já a vinda do Senhor Jesus. Vamos ver 2 textos aqui. Vou pedir para o irmão Jonas ler 1 Coríntios 15, aí está 52, mas eu vou pedir o 51 e 52, Jonas.
1 Coríntios 15, (51 e 52). Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém, meus irmãos? Promessa do Senhor, né, meu irmão? Novamente a palavra trombeta aí, também envolvida nisso aí, né? Nesse contexto também. Nesse contexto. Esse tem que ser o desejo nosso, né? De no último dia ali, nós ressuscitarmos com o Senhor e estarmos com Ele. Eu vou pedir para o irmão Newton, posso estar lendo para nós, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos. Aqui no 18 ele vai falar: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ou seja, mais uma promessa maravilhosa do nosso Senhor, né? Que também usa novamente a palavra trombeta aí, né? Vai usar. Então, meus irmãos, não tem como realmente a gente não ver Cristo nesta festa de Israel, da festa das trombetas. Não tem como a gente não dizer que eu não estou vendo Cristo. Cristo tem tudo a ver com essa festa também. Tudo, meus irmãos. Concluindo, meus irmãos, precisamos aprender com esta linda festa de Israel que todos os dias precisamos refletir sobre o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, né? O povo ali, no contexto de Israel, era um dia só que eles usavam, né? Mas o nosso contexto, nós todos os dias temos que ter essa reflexão, né? Ali, eu sei que tem muitos irmãos que têm uma vida difícil, sai de manhã cedo, vai trabalhar, tem os que estudam também à tarde ou à noite, tem família para cuidar, né? Tem seus afazeres em casa, mas que no final do dia, sim, você tenha essa realmente, ou no momento que você tiver de parada, você parar e refletir, como é que eu me comportei com o Senhor hoje, o meu relacionamento com o Senhor, será que realmente eu atendi ao Senhor realmente da forma que Ele merece, da forma que realmente Ele deseja? A gente possa ter realmente todos os dias esse momento de dar aquela parada, apesar da rotina difícil, né? Da correria, né? Do dia a dia. A gente possa ter realmente, olhar para essa festa de Israel, que Israel tinha, e ter realmente esse momento de reflexão de nossa parte, né? Ter o desejo de nos consagrar e tentar viver uma vida que agrade ao nosso Deus. Como eu falei para vocês, né? Se realmente eu me arrependi, eu preciso realmente, meus irmãos, ter essa vida nova diante do Senhor. Eu preciso dar esses frutos dignos para o Senhor, frutos de arrependimento. Ter um bom testemunho na sociedade, não só aqui na igreja, né? Não fazer só, como dizem, né? Aquela capa aqui na igreja, né? Mas é principalmente ser crente fora dela, lá no meu curso, na faculdade, no colégio, no meu trabalho, junto à minha família, junto à minha vizinhança. Sei que é difícil, meus irmãos, não é fácil não, porque vem tribulação, todos têm dificuldade, todos têm problemas. Eu creio que não tem esse homem, essa mulher que não tem, dizer, não tem nenhum problema, minha vida é perfeita, não. Todos nós vamos passar, meus irmãos, por dificuldade, mas temos que ter a noção que Cristo nos prometeu estar sempre ao nosso lado. Nós temos que ter essa noção que não estamos sozinhos. Nós servimos a um Deus que é vivo e que é verdadeiro, e que está conosco, através de Cristo. E ter a certeza que o Senhor Jesus voltará para um dia buscar os seus filhos, e que tenhamos o desejo
de viver com Ele para sempre, como eu falei para vocês anteriormente. Esse tem que ser o desejo de vocês, meu e de vocês, né? Que no final de tudo isso, quando tudo isso passar, tudo que isso aqui está na terra, porque tudo isso aqui vai passar, meus irmãos. Não coloque a sua fé e esperança no dinheiro, na sua conta bancária, nos seus bens, nos seus cursos, nos seus títulos, porque tudo isso vai passar, meus irmãos. Mas nós cremos, e eu creio que todos que estão aqui creem nessa promessa, né? Que haverá, sim, vida eterna, mas a vida eterna somente é para aqueles que creem no Senhor Jesus. Que possamos, meus irmãos, hoje, através dessa festa que acabamos de conhecer aqui, como era festejada, né? Olhar para o Cristo e ter essa noção, né? De se arrepender, de se consagrar mais ao Senhor, tá bom? E saber que o Senhor não é um Deus qualquer, não é um Deus falso, é um Deus vivo e verdadeiro, e que cobrará a mim e a você naquele último dia, tá bom? Possamos ter esse temor, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade e vou passar para o nosso pastor Gabriel.